Fala pessoal, iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast da AGE, um podcast que está trazendo memórias antigas de ex-coordenadores, pessoas que contribuíram para a nossa entidade, que deixaram um legado muito bacana, e hoje a gente está iniciando nosso segundo episódio para realmente perpetuar essas conversas, perpetuar não só em livros, mas também no YouTube, os projetos que foram feitos durante as gestões de cada coordenador e de cada pessoa que vai ser chamada aqui, que contribuiu para a nossa associação. Estou aqui com o Johnson, nosso gerente de estudos e pesquisas, e hoje o nosso convidado é nada mais nada menos que o Carlos Matos, nosso terceiro coordenador geral, grande pessoa, um grande líder que foi formado pela nossa entidade. E queria muito agradecer por ter aceitado o nosso convite, Carlos. Eu é que agradeço, é uma alegria muito grande. Uma vez age, para sempre agiando, né? Acho que é uma relação, um vínculo que fica para a vida toda, mesmo que a gente nunca viu, quando a gente se descobre que acreditou no mesmo ideia, no mesmo movimento, já cria uma conexão imediata de confiança, né? E de alegria de participar juntos de um movimento que mostrou a sua seriedade, o seu propósito ao longo de todos esses anos. Pessoal, é um prazer estar com vocês, gravando o segundo episódio do podcast da AGE. É um momento especial para a gente e é muito bom ter com a gente uma pessoa tão especial como o Carlos Matos, empresário, político, ex-coordenador geral da AGE. E a gente queria começar, né, João Pedro, pedindo que tu trouxesse um pouco da tua carreira empresarial, como é que foi ali teus primeiros passos. A gente sempre gosta de ouvir para que a gente possa se inspirar. Nós somos, afinal, uma associação de jovens empresários e a gente aprende muito com vocês, com quem já percorreu os caminhos que a gente quer percorrer na nossa vida, né? Então, se você puder começar nesse caminho. Eu acho muito bonito a vida e a história, né? A intervenção na história. Eu sou filho de empresários. Meu pai, assim, era de uma família simples. O pai dele era barbeiro em Pedra Branca. A minha mãe era descendente de empresários da época áurea do Ceará, né? Aracati, com exportação de produtos e tudo. Mas o avô dela teve um sucesso empresarial e veio morar em Messejana, numa fazenda. E daí todos os 13 filhos, da qual ela era filha de um dos, veio morar em Messejana e conhecendo meu pai, eles então casaram. Meu pai era muito empreendedor, atuava em vários segmentos. Eu fico surpreso, outro dia eu soube que ele tinha uma casa de eletrodoméstico, eu nunca sabia que ele tinha tido esse tipo de negócio. A Casa do Frango foi uma distribuidora de frango que ele criou, a cooperativa de crédito pessoal, ele foi o fundador, múltiplas atividades e isso era uma capacidade empreendedora maior até do que de montar as estruturas para gerir. E minha mãe montou a Granja Regina em 1957. Então era um negócio pequeno, mas os negócios entraram em dificuldade, e eles então foram morar em Messejana quando eu fui com 3 anos de idade para Messejana. Então eu fui viver uma imersão empresarial que, incomum, poucos talvez tiveram a oportunidade que eu tive, de morar e viver no negócio. Então, todo dia eu participava de reunião de negócio. E aí as decisões são muito importantes dos pais, né? Que eu agradeço. O papai, mesmo distante, tinha dias que eu chegava da escola para casa a pé, porque o carro tinha atolado. Mas eles não abriram mão da gente estudar num colégio de referência, que era o Colégio Cearense, Colégio Marista. A gente vinha todo dia de Messejana. Eu brincava porque eu sempre comecei a criar. Com 8 anos eu criava já vaca, boi para engordar, e eu gostava muito de acordar de madrugada para tirar leite. A primeira aula eu dormia. Um dia o professor disse: silêncio, Carlos Matos precisa acordar, vamos acordar. Porque geralmente eu dormia a primeira aula, e aí meus amigos copiavam para mim, já sabia que eu tinha de tirar leite. Então, e o Colégio Marista é uma referência aí, né? Todo passando por aqui do Colégio Marista, né, João Pedro? Então essa formação do Colégio Cearense foi muito importante para a vida inteira. E depois, então era muito interessante, porque eu engordava boi, eu chegava com 11 anos de idade no Free For para comprar. Aí dizia: e o pai desse menino não veio, não? Não, o empresário é ele mesmo. Eu comprava os boi, engordava, vendia. Aí tinha minha equipe e tal, o Zé Diogo era meu mentor, né? Tem até uma história curiosa, que eu comecei a criar suínos, e aí fui para o Paraná, vi a criação de suínos com chupeta, com tudo, aí disse: vou mudar. Cheguei no Ceará,
mandei tirar os coxos lá, que era sujo e tudo, mandei botar chupeta. O Zé Diogo passou a noite chorando, com raiva de mim, porque os porcos iam morrer. Porque eles não sabiam que tinha chupeta, não estava escrito, eles não sabiam ler. Como é que eles iam saber que tinha água ali dentro? Mas os porcos logo começaram a beber, né? E ali acho que nascia também uma capacidade muito grande que eu fui desenvolvendo ao longo da vida de inovar, né? De fazer de coragem, de fazer diferente. Então, com 13 anos de idade, eu fui sócio da primeira empresa. Depois, com 18 anos, meu pai, sempre na Granja Regina, meu pai, que era a empresa original, ele deu participações diferentes. Eu tinha 12% da Granja Regina. Depois fui para dirigir uma granja de codorna. Minha mãe foi pioneira também em codorna e ela estava com dificuldade comercial, né? Então eu fui ser o diretor comercial. Interessante que eu fui para Bahia com 15 anos de idade, todo de paletó e tal. E aí falei com o diretor do Paz Mendonça. Meu amigo era grande. Aí o cara, o pedido que ele fez era para 30 dias de produção. Primeiro ele achou muito curioso, eu com 15 anos de idade de paletó chegar e disse, é você que está conduzindo os negócios, eu sou o diretor. Aí ele me adotou como filho, o Edson, né? Tá, disse, rapaz, vamos fazer negócio e tal, pá, fechamos o negócio. Quando eu cheguei no aeroporto, aí era na Vasco. Não, você não pode embarcar não, aqui não embarca de menor não. Homem, eu sou diretor da empresa, vim fazer negócio, Pão de Açúcar, como é que eu não vou embarcar? Vou voltar para minha terra. Eu disse, não, embarca não. Eu não vim, como é que eu não posso voltar? Pode não. Como é que eu tenho que fazer para voltar? Aí, não, você convenceu um adulto aí que você, se ele assumir a responsabilidade por você, você coloca. Aí eu tô de pasta de executivo e tal. Eu disse, meu amigo, olha, me desculpe que eu lhe abordar, mas é porque eu sou diretor de uma empresa, eu vim vender aqui para o Pão de Açúcar, e eu só tenho 15 anos e não estão deixando eu voltar. Estão pedindo para eu conquistar um adulto, o cara estava de paletó também, eu digo aqui uma entidade. Você podia se responsabilizar por mim? Não vou para colocar. E ele disse, tu é diretor e tal. Não, assumo na hora, não tem problema. Aí fomos no balcão, voltei. Quando eu voltei, eu disse, rapaz, como é que eu vou entregar um pedido, meu amigo, que é de 30 dias, que eu não posso fabricar ovo nem multiplicar. Aí eu liguei pro Ed de novo. Rapaz, eu tive uma ideia aqui, nós vamos botar ovo novo. Eu vou botando os ovos, mas tudo fracionado, aquele pedido. E aí fomos aumentar a produção, a toque de caixa. E foi uma experiência muito rica e eu dobrei a produtividade em 3 anos. E nós atuamos no Nordeste, nós produzimos 1.000 caixas de ovo, fomos para 3.000 caixas de ovo. Com isso, em 93, meus irmãos, que tinham se unido, as duas empresas, me procuraram perguntando se eu daria um aval. Se eles precisassem expandir o negócio, eu dava um aval. Só para eu dou. Então, se dá, tu entra no risco total. Então é melhor tu vir para dentro do negócio. E aí eu achei que não era uma boa, eu queria tocar meu negócio, minha vida pessoal, mas família sempre fala muito forte para mim, né? Também não deixava de ser uma oportunidade profissional, né? Eu ia participar de uma estrutura muito maior e tal. Me tornei diretor de produção. E aí é engraçado que a história se repete, porque lá na frente ocorreu de ser secretário da Agricultura sem ser agrônomo, sem ser zootecnista, sem ser veterinário. Eu era diretor de produção, tendo que conversar numa área extremamente técnica que eu não era técnico. Mas aí eu vim descobrir minha profissão que eu nem sabia, eu descobri há pouco tempo. Eu sou nexialista, que é uma profissão nova nos Estados Unidos. A falta de visão sistêmica, ela deixa de gerar os impactos para colocar um impacto maior naquilo que você deseja. E você precisa não ser especialista, você precisa ser generalista, para conversar com os especialistas e fazer as conexões, né? Bom, então foi muito bom, eu vivi essa experiência profissional. Quando surgiu a possibilidade, aí eu fui para a AGE, eu acho que assim, eu tenho um DNA associativo, né? Meu pai foi fundador da Associação Cearense de Avicultura, a gente sempre conviveu muito com outros empresários, sempre discutiu os assuntos juntos, sempre buscou soluções coletivas. Então, assim, eu não queria sair da empresa para ir colocar, eu tinha uma briga enorme com o Kleber Aquino. O Kleber Aquino dizia, rapaz, o Banco do Itaú está nesse momento que nós estamos conversando num transatlântico, lendo um livro de filosofia para poder dirigir os melhores negócios. Eu disse, Kleber, bota os pés no chão.
nós somos do Ceará. Aí, né, vamos para o transatlântico e a empresa vai ficar onde, né? Então a gente tinha muito embate, assim, foi muito saudável a convivência com o Kleber. E ele dizia que eu tinha mentalidade de bodegueiro e tal. A gente Mas antes de você entrar na área, você já conhecia o Dr. Kleber? nós conversávamos muito antes da AGE, porque eu era coordenador de estudo e pesquisa. Então a orientação era do Kleber, do livro, eu devo muito a ele. Entendi. E me alargou a visão enormemente, porque eu fui ver Casa Grande Senzala, fui ver livros que eu jamais iria ler. Né? Os livros do café da manhã dele, aquilo foi uma riqueza, foi muito importante, né? Eu ganhei um gosto pela leitura que eu não tinha, ele me orientava, ele disse, você vai ler todo dia o editorial de 3 jornais no Brasil, Folha de São Paulo, o Estadão e a Gazeta Mercantil. Pronto, é o seu dever de casa. Todo dia você amanhece lendo os editoriais desses 3 jornais, para começar a pensar, meu filho. E aí eu comecei a ter acesso aos jornais do Sul, a mentalidade vai crescendo, criando interesse e tal. Foi muito bom. Então, minha experiência empresarial foi muito prazerosa, muito rica, aprendi muito. Quando surgiu a AGE, eu descobri uma vocação que eu não sabia que tinha, que era o gosto pelo coletivo, o gosto de lutar, o gosto de buscar uma representação maior. O ser empresário, para mim, era algo muito rico. A AGE falava ao meu coração. Tanto que eu nunca tive desejo de ser coordenador, de ocupar estrutura, eu nunca tive esse desejo. Mas como foi que você conheceu a AGE? Eu fui convidado houve a Convenção dos Jovens Empresários, de 89, antes da AGE, no Hotel Esplanada. O jornal O Povo promoveu com o Kleber Aquino esse encontro, porque havia ali um fato histórico. O Demócrito, houve uma ruptura do movimento do SIC, Sim. dos jovens empresários, com o jornal O Povo. E o Kleber, ele queria formar uma nova geração de sucessores, de jovens. Então, os dois se uniram e disse, olha, os SIC já ficaram, assim, como se ficaram velhos, já estão maduros, já estão governando o Estado, já estão... É preciso nascer um novo movimento que possa congregar novos jovens empresários. Então, tem que começar um movimento novo e tal, e essa convenção foi muito grande, eu acho que tinha uns 500 jovens. Então, nós todos que eram de empresas fomos convidados, eu participei. Depois houve uma reunião na Consultora Estrela, do Carlinhos Fujita, para ver como seria essa associação. Então, eu participei da discussão da associação e tal, né? Participei desse processo todo. Fiquei ali perto, fui convivendo e tudo. Depois, eu não sei se na primeira, acho que foi na primeira ou já na segunda, eu participei como coordenador com o Roberto Matoso, porque o Carlinhos só ficou 6 meses. Sim. Depois foi para a Inglaterra. Então, assumiu o Roberto Matoso. E aí nos aproximamos muito, fiquei muito próximo do Roberto. E eu sempre fui muito curioso. Então, a área de estudos e pesquisa era uma área que eu buscava, fuçava tudo. Eu não estava na escala de sucessão. Mas também eu não era ameaça para ninguém. Eu não estava disputando espaço e eu circulava muito bem com todas as correntes e tinha uma representação empresarial já boa e tudo. Então, acharam que era o meu nome que seria para suceder. Foi muito difícil. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. E isso me colocou também no colo de Jesus, de Deus. Porque eu fui rezar e Deus me deu. Meu irmão era que rezava, eu não rezava. Não, reza aí para mim, para ver se eu ia, se eu não ia. Meus irmãos assim reagiram. Como é que tu vai sair numa empresa pegando fogo aqui, tu numa diretoria importante e tal? Não é hora. Rapaz, mas depois que eu ficar velho, eu não sou mais jovem. Aí eu vou agora ou eu não vou. Né? Então, é de jovem. Faz parte da minha formação para ser melhor empresário, para ser tal. Aí justifiquei. Mas foi essa palavra de Deus que consumou. Quando eu li, eu chorei. Aprende a saber, aprende a aprendizagem divina, uma coisa assim. Aprende a sabedoria desde os teus jovens anos. Não perca a oportunidade de estar com os mais idosos, com os mais experimentados, com tudo. Eles se agem. Como é que eu vou perder essa oportunidade? E eu sempre gostei. Eu brincava ontem, conversamos com os amigos. Ele disse, olha, se você quiser saber quem é Carlos Matos, estava perguntando quem é Carlos Matos. Se você chegasse numa roda, numa festa, ia estar um monte de jovem conversando sobre as baladas, como a festa e tudo. Vá atrás de Carlos Matos, que ele está na roda dos velhos, ouvindo as histórias, perguntando. Eu estava lá, colava no papai, com os amigos dele e tudo, e perguntava muito.
Então, sempre tive gosto de aprender e aprender com os mais experimentados. E a AGE foi um pouco disso. Ali a gente convidava com quem era experimentado, com quem tinha experiência de vida e tudo. Acabou que eu fui em 91 e aí foi um mandato muito rico, porque eu era o patinho feio da história. Ninguém me conhecia, meu amigo. Eu era da periferia de Fortaleza, morava em Messejana. Eu tinha uns amigos do Cearense e tudo, mas eu não era uma figura conhecida. Filho de uma pessoa da sociedade, nem filho de político, nada. Então, isso substituindo o Roberto Matoso, que era um expoente inteligentíssimo, brilhante. O Roberto impressionava qualquer auditório, tanto faz ter 500 como 5 mil pessoas. Era muito difícil a minha situação, substituir um homem desse, como é que eu vou fazer? E ocorreu que nós tivemos um grande conflito logo no início, porque eu coloquei algumas condições. Foi difícil para mim aceitar. Era difícil para mim exercer a liderança por si mesma. E era difícil substituir o Roberto Matoso, que a sombra dele era gigante. Como é que eu ia fazer? E eu sabia que ele tinha um desejo político gigante. Eu disse, Roberto, é o seguinte, tem algumas condições. Eu topo, mas você assume o compromisso comigo. Você pode até ser político, mas depois do meu mandato, é 1 ano, é bem ligeirinho. Porque eu sabia que entrar na campanha eleitoral era 92. O Assir Machado era candidato a prefeito. Só que o que aconteceu? O PSDB queria uma proximidade com os jovens. O mesmo movimento que o Democ tinha feito, para ter um contraponto de jovens, o PSDB queria também os jovens. Aí ele queria cooptar a AGE. Convidou o Roberto Matoso para criar uma vice-presidência. E criou uma vice-presidência da juventude para o Roberto Matoso. Eu disse, ele não aceitou. Aceitou na hora. PSDB é um governo forte, taça o governador. Eu disse, ferrou. Tudo bem. Toquei minha vida. Até que saiu a campanha do Assir Machado a prefeito. Roberto Matoso dá uma declaração pública como líder dos jovens empresários. Dizendo, aí ele afirmou que um líder, um jovem empresário inteligente, votaria em Assir Machado para prefeito. Eu disse, rapaz, eu não acredito não que eu estou nessa situação. Aí fui, o Tom Prado participou comigo ativamente. Nós fomos no Sistema Vezmar de Comunicação, e aí eu tinha amizades lá, consegui uma cópia da fita, e tínhamos um almoço com Assir Machado. Aí no almoço, o negócio aconteceu na noite anterior, o almoço seria no dia seguinte, meio-dia. O Roberto Matoso chegou e queria uma conversa comigo. Eu disse, não, Roberto, houve a manhã inteira e você não me ligou. Eu agora não tenho mais nada para conversar. Eu vou ter uma reunião depois do almoço. Quem vai falar são os associados. Eu vou só expor a minha realidade, mas eu não quero conversar com você, não. Aí eu vi quando o Assis chegou, o Roberto disse, rapaz, o homem tá uma fera. Depois do almoço, houve o almoço e tudo. Aí disse, eu queria que todos os associados permanecessem no almoço. Nós éramos uns 40. Aí eu disse, rapaz, o negócio é o seguinte, nós estamos diante da seguinte situação. Lê o estatuto aí no capítulo em que um associado da AGE toma posição política explicitamente. O que é que torna vulnerável para continuar? Aí, lê aí. Quando leu o estatuto, eu disse, então pronto. Nesse caso foi o Roberto Matoso que tomou uma posição explícita e tudo, falou em nome dos jovens empresários. E é o seguinte, ou a AGE toma uma posição ou eu renuncio. Eu não vou ser presidente desmoralizado. Vamos tomar uma posição aqui importante. Aí o Roberto Matoso tomou a palavra e disse que não precisava, que ele renunciaria. Ele estava deixando a AGE naquele momento. E foi um momento dificílimo, porque o Roberto era muito querido, por mim inclusive, né? Então rachou. Metade ficou comigo, metade com o Roberto. Um clima pesadíssimo, mas foi um momento decisivo para a AGE se afirmar. Eu acho que se não tivesse havido aquele momento, teria havido uma complicação. E eu acho que isso todos nós devemos ser guardiões disso. A AGE não é para ser cooptada por instituição nenhuma, por poder nenhum. Ela é uma instituição livre, capaz de pensar, questionar o presente e questionar o futuro. Então, essa dor aí, ela foi se convertendo, porque até com o Kleber Aquino eu tive dificuldade, porque o Kleber era uma personalidade difícil, mas um gênio.
e muito preparado, muito bom. E assim, eu era meio enxerido, porque eu sou o mais jovem de uma família de 8 filhos, e baixinho. Então eu tinha que gritar e ficar de ponta de pé para ver se me ouviam, né? Então, assim, eu também não tenho síndrome de vira-lata, não, entendeu? Não, porque é doutor e porque é da USP, eu não sei da onde, eu não tenho que saber disso, não, meu amigo. Vamos ver o que a gente pode fazer, eu não concordo com isso, não. Aí acabou que ele não desgostou-se, saiu da AGE e nós fizemos o trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que é dada ao jovem. Não se apavorar com nada. Bora, meu amigo. Não tem nada que resista ao trabalho, né? Então, trabalho e dedicação, com seriedade, ele abre espaço. E nós abrimos espaço. Até houve uma ocasião que eu trouxe o João Carlos Paz Mendonça, criamos até uma amizade pessoal. E foi uma rede que a gente vai construindo que foi muito rico. Mudou minha vida, esse período da AGE. Carlos, aproveitando só o gancho da tua fala aí, a gente vive um cenário político, né, de embates muito firmes, que as pessoas têm posições que defendem firmemente em todo o Brasil. A gente vive também um conflito de gerações, né? Hoje existem pelo menos 3 ou 4 gerações que estão inseridas no mercado de trabalho ao mesmo tempo. Isso traz uma complexidade para nossas relações do dia a dia. A gente tem um avanço da tecnologia que está tomando proporções que eu acredito que nunca se viu antes, né? Então a gente vive um cenário muito efervescente, né? Mas que, ouvindo as histórias de vocês, a gente vê que também na época da tua coordenação também se vivia um cenário político efervescente, um cenário também de gerações que estavam surgindo, gerações que já estavam. Então, quais são as diferenças de cenários que tu consegue observar dessa época que você era coordenador da AGE para hoje? Há um filósofo que era da Embrapa, esse cara me ajudou muito a pensar. Nós fizemos até um documento chamado Covates, Para Onde Vai o Ceará? E ele explicava uma coisa que é muito válido para hoje, que a gente precisa entender. A humanidade, ela caminha sempre com mudança, mas são épocas de mudança. O ciclo de mudança é muito mais longos. O feudalismo acabou no século XVIII, aí houve a Revolução Industrial, um ciclo longo. O ciclo agora é curto, porque nós não estamos numa época de mudança, nós estamos numa mudança de época. Muda todo o paradigma, toda a forma de se pensar. E isso é um caminho de oportunidade e de muito risco, muito grave. Nós temos hoje uma preocupação. O Papa acabou de lançar agora no dia 15 de junho um documento que fala de fé e tecnologia, que fala do homem e tecnologia. E ele lançou com o presidente da Anthropic, né? do Cloud, da IA. Então, 30% dos relacionamentos no mundo hoje ele ocorre entre máquinas. Do fluxo de comunicação que tem nas redes sociais, 70% é de humanos, 30% é de máquina. A Amazon tomou uma decisão, ela não vende para robô. O Walmart não vende para robô. Robô não fideliza com ninguém, não fideliza marca, é outra lógica, é outra cabeça. Então nós corremos um risco grave de nos desumanizarmos. É o pós-humano. Esse é o maior risco da humanidade atual. E quando isso ocorre, nós temos que vir para os fundamentos. Então o fundamento de Cristo, o fundamento da igreja, de quem somos nós e quem é Deus, é um fundamento, é um pilar fundamental. Quanto mais nós tivermos em fundamentos firmes, mais futuro nós teremos. Quem somos nós? A nossa capacidade de escolha, ela está sob ameaça. A máquina está escolhendo por você. Porque quando você faz uma consulta de qual é a loja que você deve comprar não sei o quê, não é você que está fazendo a escolha, não é a máquina que está fazendo a escolha por você. Né? Tem um monte de algoritmo viciando o teu pensamento. Então nós temos que valorizar de novo filosofia. Nós temos que ter uma capacidade própria de pensar. Eu criei um programa aqui no Ceará chamado Apostos da Inovação, na Federação das Indústrias. Por acaso o Marcos Tavares está aqui conosco, foi coordenador-geral da AGE, desenvolveu comigo esse programa. Então nós pegamos 6 jovens do ITA, 6 jovens das universidades cearenses, e aí eu fiquei com cara de batata, que a primeira turma que a gente formou, me empolguei tanto, foi maravilhoso o trabalho, o reitor do ITA veio. Aí eu conhecia o Américo, tinha sido secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu havia sido secretário do Estado do Ceará. Eu disse, eu fui dar uma de cearense, né, babão?
Eu disse, reitor, parabéns, que maravilha esse item. Ele disse, maravilha? Bem paulista, galera. Maravilha nada, isso é uma sucata. Esses caras copiaram em 1950 o modelo do MIT e não mudaram nada de lá para cá. Isso aí está formando líder para que a gente forma 120 líderes por ano. Quantos ministros tem? Quantos presidentes? O Kleber dizia muito isso para nós. Vocês têm que ser presidente da República. Estou formando líder para... Então, é um modelo ultrapassado. Por que não muda? Porque os militares não querem mudar, os professores muito menos e os alunos muito menos. Como é que se muda? Estou pedindo o meu chapéu. Estou saindo mês que vem da reitoria. Mas eu gosto muito da sua forma de pensar, ele dizendo para mim. Você quer conhecer o que é um modelo de educação novo, moderno? Eu disse, eu quero. Pois eu vou ligar para o reitor, que ele lhe recebe, que você for lá. Pois pode ligar para ele aí. Pode dizer que eu estou lá no mês que vem. Fui para Boston. Levei até o Gírio Serpa comigo, levei uma equipe. Fui lá, o reitor me recebeu. Aí a Olin College, em Boston. E aí ele foi me contar o que era. Bom, a família Olin, ela doava 50 milhões de dólares para o MIT e para Harvard. E aí eles queriam mudar a grade curricular. Harvard negou, MIT negou. Aí eles disseram, pô, não vou mais doar 50 milhões de dólares para vocês não, vou criar uma universidade nova. Aí investiram 500 milhões de dólares. Criaram uma universidade nova. O reitor, ele disse, rapaz, quase que eu me separo, porque eu era funcionário do MIT com estabilidade. E aí eu abri mão da estabilidade para vir ser reitor aqui. Minha mulher não entendeu. Mas lá tinha 3 critérios para escolher os jovens. Primeiro, capacidade de improvisação. O mundo muda, não é mais previsível. A velocidade e os ciclos são muito curtos. E para ter capacidade de improvisação, você tem que ter uma base também, pensante, uma estrutura, senão não tem essa improvisação do nada, né? No vazio. Segundo, tem que ter opinião própria. Besteira, opinião própria. Besteira nada. Todo mundo responde pergunta consultando o Google, a geração Google e tudo. Se você tirar o Google, cega, tira a internet, faz 10 perguntas. É um abestado, não sabe responder nada. Então, tem que ter uma capacidade de opinião própria. E era preciso ter visão sistêmica, eu acho que era o terceiro pilar, porque o processo é muito... O americano pensa muito no processo e tal, e às vezes perde a visão sistêmica. Então, você sai como engenheiro, você sai muito bem de cálculo, você sabe muito bem fazer uma ponte, fazer engenharia, mas não entende nada de gente. Não tem uma cadeira de gente. Então, os engenheiros estavam sendo formados com cadeira de música, com estudo de realidade social, né? Então, para esse mundo novo, eu acho que nós temos que ter pilares fortes, de saber quem é o homem, qual é a resposta que ele pode dar, quais são os valores. Você vê a Amazon, ela é guiada por 14 princípios. Não é a IA que vai governar a inteligência natural é 100 vezes mais importante do que a inteligência artificial, porque tem que saber fazer pergunta para a IA. Tem que fazer um marco lógico para a IA. Tem que tudo, senão a gente vai se empobrecer em vez de enriquecer. Sim. Então, o humano é mais importante do que nunca. Nós precisamos apostar ainda mais no humano. Por isso que é meio desconcertante, aí eu já provoco a AGE, que eu nasci foi para provocar, né? Que você pega, hoje a educação no Brasil, ela é medida por um índice que é comparando nós com nós mesmos. Eu sou o melhor dos abestados. Pô, coisa linda. É a melhor dos abestados. Agora compara com PISA. Pega Sobral, que é referência no Brasil. Quem me disse isso foi o UFC, o professor Jorge. A educação de Sobral, o índice dela no PISA equivale a 150. O índice mínimo aceito internacionalmente para uma educação ser considerada de qualidade é 450. Agora, por quê? Porque teve uma história comigo na AGE também. Nós tínhamos 3 pilares quando nós começamos a AGE. Tu que é coordenador de estudos e pesquisa, Johnson. Formar executivos, sucessão familiar e relação capital e trabalho. Kleber Aquino nos formou para ser líderes para esse momento. Não, essa relação capital e trabalho não leva nada para ninguém. Nós temos que colaborar. Trabalhador e empresário tem que colaborar. Segundo, não haverá futuro para as empresas sem uma boa sucessão, sem uma qualidade na sucessão. É preciso cuidar da sucessão. E terceiro,
Não tem empresa grande sem bons executivos, tem que formar executivos. E nós estávamos ali na década de 90 e tudo. O Collor tinha assumido o Brasil em 90 e ele chamou os carros tudo de carroça. Disse que ia acabar com todos os subsídios, que abria a economia, e fez. E foi muito importante. E aí nós ficamos pensando, eu era o coordenador na época, eu disse, rapaz, vou botar o quarto pilar. Educação. Porque como é que vai aumentar a produtividade e competitividade sem uma boa qualidade da educação? Então, nos interessa esse tema. E aí eu criei o quarto pilar e me tornei o coordenador de educação do Pacto de Cooperação e passei a ser a voz da educação dentro da FIEC. Fui para Brasília, fiz um seminário de 3 dias estudando a educação, dos modelos de educação do mundo. Eu acho que é bem legal até você explicar um pouco como é que funciona o Pacto de Cooperação, né? Porque talvez quem esteja nos assistindo não conheça esse projeto que é muito bacana, né? Pois é, eu acho que é um caminho que talvez valesse hoje, é válido para a AGE discutir. Depois que sai da AGE, eu vou para onde? Eu acho que tem que construir um pacto. A sociedade tem que ser de concertação. Não dá para ter um viés de direita, de esquerda, de isso, daquilo. Vamos ver aonde nós queremos chegar. É a primeira pergunta. Onde nós queremos chegar? O Pacto de Cooperação foi uma iniciativa do Amarílio Macedo, com um grupo de pessoas, nos convidou, eram 6 coordenadores, eu era um desses 6 coordenadores, e depois eu fui o coordenador de educação. Nós passávamos finais de semana inteiro no Paracuru, com gente grande do Brasil pensando. Num desses seminários foi o Edson Vaz Musa, e aí o Amarílio fez uma pergunta para ele, dizendo, se você fosse governador do Ceará, você faria o quê? Qual era a primeira iniciativa sua? Eu formaria 1.000 gerentes. Formaria 1.000 gerentes em qualidade total, que é o modelo Toyota no mundo. Com isso, transforma a economia. Pois então vamos começar. Quando é que começa a primeira turma? Veio um grupo de executivos da Rodia formar 30 cearenses, eu era um dos, em qualidade total. E nós, então, eu, por exemplo, introduzi como diretor de produção a qualidade total, deu um salto, meu amigo. Nós éramos a pior empresa em produtividade e nos tornamos uma das melhores. E foi na mesma época que você era coordenador geral da AGE, né? Eu logo engatei no pacto. Eu saí em 91, 92 terminou meu mandato, começo de 92, eu engatei no Pacto de Cooperação, então eu cuidei dessa área de educação. E você vê que às vezes a gente se acha impotente, né? Eu criei um grupo de educação, cada semana eu ouvia uma pessoa. Aí houve uma ideia muito interessante da irmã do reitor da UES, dizendo que no Ceará tinha um problema grave. Você criava a escola e os pais não deixavam os alunos irem. Porque o agricultor pensava o seguinte, meu amigo, deixa de ser preguiçoso, rapaz, tu vai para a escola para ficar lá assistindo, você vai trabalhar comigo, você não vai não. E aí, esse assunto é gravíssimo, como é que resolve esse problema? Aí ela me deu a solução, ela disse, só tem um jeito. Foi criado o agente de saúde no Ceará, que é agente comunitário, que ele conquistou uma confiança com a família tão grande que se o agente disser para o pai que é para mandar para a escola, ele escuta o agente. Então, o agente de saúde deveria se transformar também num agente de promoção da educação. Aí eu fui para o Ciro, propus lá, não tinha voz para colocar, eu disse, não, isso não dá certo não, e tal, não gostou muito da ideia, mas na mesma reunião, no final, ele disse, como é o nome do rapaz ali da AGE? O jovem, é o Carlos Matos, ok. Carlos Matos, procure a secretária de saúde e procure a secretária de educação, diga que esteve comigo e eu autorizei que vocês construam uma solução aí para botar essas crianças na escola. Eu virei amigo pessoal da professora Luísa, Maria Luísa, que era secretária de educação. Eu fiquei amigo das duas, mas não saiu nada. Só que fazia parte do grupo comigo o Antenor Naspolini, que é pai, inclusive, de um magiano nosso, e o Naspolini era da Unicef. Então, toda a discussão que eu pensei que tinha perdido o tempo, 3 anos discutindo, sai Ciro, eleito Tasso Gereissati. Antenor Naspolini nomeado secretário de Educação. Tudo que nós tínhamos discutido ele implantou. Então, nunca é tempo perdido a gente está discutindo o Ceará. Então, esse pacto de concertação é o que a gente tem que pensar. Para onde nós queremos ir? Qual Vades, né? Em latim. Vamos para onde? Eu acho que para todos cearenses essa pergunta é válida, mas para a AGE é demais. Né? Como é que está se pensando para onde nós vamos, para onde nós caminhamos? Carlos, cada coordenação, cada coordenador geral, ele tem um tema da sua gestão.
né? E você, enquanto terceiro coordenador geral, o teu tema foi consciência social, né? Como é que você vê esse tema hoje no nosso estado? Como é que era na época? Como é que foi trabalhar para você esse tema da tua gestão? Eu nem tinha consciência de que era consciência social. Para mim foi mais competitividade, sabe? Eu dei um foco mais em competitividade, porque eu até não gostava muito desse viés de consciência social com responsabilidade social, coisa mais estética, para mostrar que tinha sensibilidade social sem ser real. Para mim, a melhor contribuição social que o empresário pode dar é uma empresa com vigor, com capacidade de conquistar mercado, com capacidade de gerar emprego e de remunerar bem. Essa é a maior contribuição que se pode dar. Não é um empresário com visão filantrópica de poder ajudar o sócio. Isso é besteira. Na frente de que uma empresa pode fazer. Havia um empresário muito rico que ele foi no mosteiro para dizer: irmã, eu estou com 5 milhões de dólares e eu estou em dúvida se eu abro uma fábrica nova ou se eu distribuo com os pobres 5 milhões de dólares. Aí ela respondeu na lata: meu filho, nem pense duas vezes, monte a indústria. Monte a indústria, porque só o trabalho resgata a dignidade humana. A força empresarial é muito importante, o investimento é muito importante. Essa é a maior contribuição social que o empresário pode dar. Daí a minha preocupação de formar bem os empresários. Eu criei uma campanha, Jovem Empresário Mostra a Sua Cara, porque muita gente fica negando a vida empresarial, negando a sua responsabilidade. Às vezes é um vício que eu não gosto muito, que a vida de empresário é vida dura. Vixe, ter funcionário, nem pense. E não sei o quê. É como se um médico ficasse todo tempo reclamando que é ruim ter paciente, a pessoa adoecer. Não adoeça não, meu filho. Fique todo tempo bom. Né? Rapaz, o empresário é uma grande solução para o mundo. É um país que só se desenvolve, não é o governo que produz riqueza. Quem produz riqueza é o empresário. Então a Associação de Jovens Empresários é uma grande riqueza para poder formar bem os empresários e eles verem na atividade empresarial algo belo, algo maravilhoso, algo que gera riqueza, que gera oportunidade para os jovens, para todos. Quando eu vejo um empresário querendo ser empresário para fazer atividade social, eu digo: meu amigo, tu não é sociólogo não é assistente social não. Pode fazer, mas não é a essência. Né? Então, quem gera 1.000 empregos, como é que vai gerar 2.000? Quem atua no Ceará, como é que vai atuar no Nordeste? Quem atua no Nordeste, como é que vai atuar no Brasil? Quem atua no Brasil, como é que vai conquistar o mundo? Né? Nós temos que aquecer o coração empresarial para poder gerar riqueza, para gerar desenvolvimento. E a AGE, eu acho que tem um papel importante nisso. E isso daí é muito parecido, você está falando, muito parecido com a temática que a gente está hoje na nossa gestão, né? A gente está focando realmente no desenvolvimento econômico dos polos econômicos periféricos, mas não olhando pelo lado apenas só pelo lado de ajudar, mas sim de realmente desenvolver economicamente para que aquele polo ele possa gerar empregos, consequentemente, nesses empregos que ele possa estar gerando, ele possa estar tirando o jovem também da criminalidade, diminuindo a violência, né? Então, realmente casa muito com o nosso objetivo também de hoje em dia. Mas aí eu participei, quando eu passo um retrato, estou com 60 anos, jovem, porque quem participou pela AGE tem essa virtude, ele não fica velho nunca, fica jovem há mais tempo. Então eu estou há muitos anos jovem. Houve um momento que o governador Tasso refletiu muito sobre o modelo de desenvolvimento do Ceará. Porque o modelo de desenvolvimento que ele sempre desejou era um modelo que gerasse inclusão social, que reduzisse drasticamente a pobreza. E isso não aconteceu. Então, nós fizemos parte, nós éramos 6 secretários, o governador e o vice-governador. Nós ficamos 3 dias trancados numa sala. E ouvimos 3 propostas do modelo de desenvolvimento. O Banco Mundial, ele disse o seguinte, e é bem a escola de Chicago, de economia. Meu amigo, potencializa os ricos, que ele gera riqueza e depois essa riqueza se distribui. Isso é papo. Como ela não se distribui, alguém tem que distribuir alguma coisa para os pobres para eles não morrer de fome. Isso é a semente do que veio a ser o Bolsa Família, que gera uma exclusão. Alguns não terão capacidade de participar da economia e o governo gerará um imposto negativo, que não é uma ideia ruim. A Europa faz isso. Eu acho que tornar equitativo a geração de riqueza, fazer chegar a todos, é um desafio. Mas mais importante do que isso é você gerar oportunidade para todos. Você proporcionar a valorização do trabalho, a valorização do empreendedorismo. E às vezes se falhou muito nisso.
ou quase sempre. As políticas públicas são muito fracas, muito débeis para isso. Temos até um problema hoje da mão de obra, né? Que está muito desqualificado, né? Um problema que muitos empresários têm hoje, né, Carlos? Demais. E aí, você vê, mesmo na China, eu conversava agora, eu estou fazendo uma missão para a China em outubro, e conversando com os especialistas lá, o que mais cresce na China hoje é o exoesqueleto, porque eles não podem simplesmente substituir, se levar a termo, nós vamos substituir humano por robô, por humanoides, por tudo, e um problema ético e um problema vazio, porque vai concentrar mais ainda a riqueza, porque não vai distribuir para ninguém, não vai ter massa salarial, vai distribuir para os robôs, robô não come, robô não tem família, trabalha 24 horas por dia sem reclamar, é 7 por 24, não tem nem negócio de 6 por 1, não. É 7 por 24, tanto tendo energia, o bicho não parando, ele está lá, ó, truando. Então, existe um problema ético para se tratar. E, diante disso, aí voltando só para concluir aquele pensamento que eu estava dizendo, do modelo de desenvolvimento econômico, houve a Judith Tendler, ela é uma especialista em políticas públicas, ela fez um livro, inclusive, sobre o governo do Ceará, sobre o governo nos trópicos, porque ela diz que mais importante do que a teoria é a prática com resultado. E ela enxergava que naquele momento o Ceará estava adotando uma série de práticas com resultado impactante na sociedade. Essa era uma política pública virtuosa. Mas foi perguntado para ela como é que é o melhor modelo para o Ceará avançar. E ela então disse que eram os clusters econômicos, que era uma versão um pouco diferente do Banco Mundial, mas continuava com a mesma vertente. É uma lógica muito americana. Potencializa o rico, potencializa quem já é bom, que transborda para a economia como um todo. Os clusters econômicos, a lógica é essa, criar ecossistemas, hubs de desenvolvimento. Mas eram excludentes da mesma forma. E aí veio a Universidade Ben Gurion de Israel. Nada disso. Os pobres não são necessariamente um peso. Se eles forem apoiados, eles podem se desenvolver. E o Ceará, se não criar uma estratégia de desenvolvimento regional, nós vamos ver um colapso das grandes cidades. Porque todo mundo que não tem oportunidade no interior vai vir para a grande cidade. E isso foi um pouco da favelização. Fortaleza só tinha, em certo momento, 25%, 27% da população do Ceará. Foi para 42%, e iria para 50%, 60%. Então, foram criados polos dinâmicos de desenvolvimento. E eu, como secretário, tinha criado os agropolos. Então, eu fui o coordenador desse trabalho. Uma vez aprovado pelo governador, nós começamos a implantar esse trabalho. Infelizmente, foi descontinuado. Mas hoje nós temos esses desafios, quer dizer, nós desenvolvemos uma economia dizendo para os empresários, venha para o Ceará, que a mão de obra aqui é barata e abundante, e eu dou incentivo fiscal. Nós estamos em 2025, incentivo fiscal acabou, a reforma tributária acabou, o modelo de desenvolvimento econômico baseado sensível a imposto barato não existe mais, essa possibilidade, tiraram isso do Nordeste. Segundo, mão de obra barata não tem mais, porque não tem nem barata nem cara. Então, hoje é um dilema que vai ter que haver uma mudança de mentalidade empresarial. Ou se vai pagar salários melhores e vai atrair profissionais para colocar e qualificar mais o profissional, ou vai ter ruptura de crescimento. Não vai crescer porque não tem gente. E depois tem ainda a vertente de que nós estamos insistindo no mais do mesmo. Pega a matriz econômica do Ceará, que ela mudou pouco. Ela está muito dependente de atividades intensivas em incentivo fiscal, intensivas em mão de obra barata e pouco surgindo dessa nova economia. Nós somos chamados a uma grande virada. Que a AGE faça essa grande virada. Que os jovens assumam esse momento dessa grande virada, questionando os governos, questionando as autoridades, questionando as políticas públicas e construindo um ambiente novo. Porque a inovação quase não tem no Ceará. E o Prêmio Nobel de Economia de 2025 foi com a seguinte conclusão: o grande impulsionador de uma economia é a inovação. E nós inovamos muito pouco. Muito pouco. Carlos, a AGE, enquanto o objetivo dela principal de formação de lideranças, ela também acaba formando melhores empresários para as próprias empresas. Ela acaba, a gente que já está há alguns anos, a gente aprende muito com vocês, com os mais velhos, com a experiência, com o caminho empresarial de vocês. Eu, por exemplo, na minha empresa tiveram
grandes momentos na AGE de conhecimentos que eu apliquei, que eu adquiri na AGE, que eu apliquei na minha empresa, que fizeram toda a diferença, né? Tem um exemplo clássico de uma das palestras, um dos almoços, que o cara falou assim, no começo, pessoal, se o sócio quiser ser rico, a empresa vai ser pobre. Ou se a empresa for rica, o sócio vai ter que ser pobre. Vocês vão ter que escolher. É muito melhor no começo que a empresa seja rica e que o sócio seja pobre para a empresa crescer, né? Para a empresa maturar. E no futuro a consequência é de que isso vai remunerar, né? Então esse foi um aprendizado que eu levei para minha empresa e que deu muito certo, né? E que eu acho que durante a tua fala aqui tu trouxe vários insights muito legais de conhecimento de empresa, né? E eu queria uma contribuição tua nesse sentido. O que é que tu pode trazer para a gente de contribuição que a gente consiga usar na nossa vida empresarial, nós que somos jovens empresários, que a gente está, alguns são sucessores, outros estão começando na empresa do zero, né, que a gente pode levar para a nossa empresa, você que já percorreu esse caminho que a gente quer percorrer também. Eu tenho refletido muito sobre esse papel do empresário. Eu acho que a AGE fez nascer em mim esse desejo. Eu criei até uma empresa chamada Salto Empresarial, que cuida disso, porque eu fiquei 8 anos no governo como secretário e me incomodava um pouco do viés com que se queria que se pensava o empresário. O que era importante para o empresário? Ali, os empresários para o governo. Gerar muito emprego num curto espaço de tempo, com incentivo fiscal. E havia um tecido empresarial que pouco valorizado, o empresário local. E o que é que o empresário local precisa? O que é que nós somos como empresário? Qual é a pergunta? O que é ser empresário? Né? Muitas vezes tem esse viés que você colocou, que é matar a própria vaca. Né? Então você tem uma aspiração de ser empresário, não para ser empresário pela atividade, mas é para ter uma vida social num padrão elevado que você antecipa, confunde alhos com bugalhos. Você confunde o faturamento ou acesso àquele recurso a uma condição de poder ter um padrão de vida que a empresa não consegue pagar. Mata a empresa. Ou sufoca, no mínimo, o investimento dela. Então, é preciso ter um padrão compatível com o tamanho do negócio. Né? E gerar caixa, gerar capacidade de investimento é vital para o negócio. Quantos empresários descuidaram disso? Há poucos dias eu ouvi um empresário disso, ele disse, rapaz, eu sabia que caixa era importante, mas eu também sabia que faturamento era importante, eu empurrei para faturar. Já vai dar certo. E deu, durante 15 anos. Mas numa crise, eu quase quebro, porque eu não tinha proteção nenhuma de caixa, eu não tinha como sobreviver. Né? E eu escuto de muitos empresários, rapaz, o colchão, proteger o caixa é um papel importantíssimo empresarial. Se naquele ano não tiver caixa, não cresça naquele ano. Protege o caixa. Senão, mas não posso parar de crescer, aquela ansiedade de viver, vou ter que crescer de todo jeito, senão alguém entra no meu lugar, assim, mas depois se eu quebrar, eu perco tudo. Então tem que proteger. Depois, um empresário tem que ter a capacidade de formar gente. Se não houver essa capacidade, fica muito difícil expandir e depois nós vemos empresários quase querem desistir da vida empresarial porque não desenvolveu essa habilidade. Não desenvolveu essa habilidade, foi se decepcionando e tudo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar a mentalidade empresarial, dar mais participação para os trabalhadores, ter realmente salários compensadores, desde que esteja atrelado à produtividade e ao desempenho da empresa. E de uma forma muito responsável, porque você vê o caso Americanas, todo mundo, por meritocracia, com índice fantástico, recebendo premiação fantástica. Se não receber essa premiação, o cara está quase morto, não ganha quase nada. Aí começaram a falsear os números, meu amigo. Entendeu? Então, a dimensão ética e de performance, ela precisa ter coerência de vida. Os valores pregados na parede, se não forem os vividos, ninguém embarca mais, principalmente a geração jovem. Né? Então eu acho que é um momento muito rico e nunca foi possível, nunca na humanidade foi tão possível gerar riqueza num curto espaço de tempo. Nunca. Então nós estamos diante de uma oportunidade única. É preciso ter uma formação em pilares antigos. Por isso que para uma startup hoje, o investidor ele pergunta cadê o cabelo branco? Quem é que está por trás? Que a experiência de vida é muito importante. Então escutar quem está, os pilares. Nós temos empresa com 100 anos, com 120 anos, nós temos empresa com 80 anos, temos empresa com 5 anos. Há um japonês que fez um livro que eu sou encantado com ele, porque ele comparou uma empresa com a vida de uma pessoa.
Então, existem os ciclos da vida. Como é que uma empresa nasce? Ela sai por um projeto, uma ideia que nasce na cabeça do empreendedor, que ele fica fixo nela. Para produzir sabão. Aí eu quero produzir sabão como? Já tem 1000 gente produzindo sabão, todo mundo está comprando, mas não é igual o meu. O meu é diferente. O meu é para colocar. Esses dias eu estava assistindo uma palestra aqui na Anshan, e aí o cara da Romazi, ele disse, rapaz, meu maior concorrente é a Tramontina. Só que o seguinte, eu tive que convencer meus pais de 2 coisas. Não vamos ficar só no Ceará, vamos quebrar a barreira. Vamos partir para conquistar o Brasil. Segundo, para conquistar o Brasil, tem que ser com gente melhor do que nós. E gente melhor do que nós não vem ganhando pouco, não, vem ganhando bem. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que fazer isso. Porque a gente, às vezes, é incompatível. Você ter a melhor pessoa com o pior salário. Você ter a conquista de um projeto grande pensando pequeno. O fato é que a Romazi saiu de 5 milhões de peças por ano para 25 milhões em 5 anos. E aí ele disse, a nossa meta agora é passar a Tramontina. Então, e nós temos casos no Ceará que são cases muito interessantes. Esse caso da Vonix, um cera de carnaúba. Todo mundo a vida inteira pegou cera de carnaúba e falava em agregar valor. Ele produziu a melhor cera automotiva do mundo, está entre as melhores do mundo, vendendo para vários países. Está fazendo um prédio ali na BR-16, você fica besta. Aí você vê o caso da castanha de caju, tradicional, todo mundo reclamando que o negócio não tem, o setor decadente. Aí a formação. O filho do doutor José foi para a área de finanças em São Paulo. Aí pensava em voltar por negócio, mas aí pensava, como é que eu vou voltar sem pensar uma coisa nova? Aí descobriu que o leite vegetal era um dos produtos que mais crescia no mundo e que o de castanha era o melhor dos leites vegetais. Né? A Positive Brands faturou 250 milhões no ano passado e vai faturar 1 bi. Está maior do que o negócio original. Então, essa capacidade de inovar, de criar, ela é inesgotável. Então, nada segura o empresário se ele estiver assentado nos pilares. E o cearense tem muito isso, né? De inovação, de fazer acontecer, é um inconformado, né, o cearense? O cearense é fantástico, é tão fantástico que ele vive depois a síndrome de uma autoconfiança exagerada. Aí deixa de fazer o dever de casa do estágio da empresa, entendeu? Ele freia. Ele voa como águia e depois fica como um pato. Porque tem que ter a governança, tem que ter o estágio seguinte, né? Muitos empresários são intuitivos, de uma capacidade gênios, verdadeiros gênios. Aí tem que ser de lugar para contratar esses executivos que vêm com a preparação maior, que vai assegurando esse estágio. O Pedro da Três Corações me disse uma coisa que se viu. Rapaz, uma empresa é como um cavalo. Você tem que deixar a rédea solta para ele correr. Se você puxar a rédea do cavalo, ele derruba. Você cai do cavalo. Então você não pode frear o crescimento de uma empresa. A Endeavor, ela respeita uma empresa pela capacidade de velocidade de crescimento. Está crescendo 30% por ano, está tudo certo. Cresceu só 10%, tem errado alguma coisa. Ou é na mentalidade, ou é no grupo de empresários, alguma coisa está errada. Uma empresa jovem, crescendo, ela tem que crescer 30% por ano. Né? Bom, então é um mundo e acho que nós temos uma oportunidade, por exemplo, na área industrial, nós falando muito de energia. Hidrogênio verde é uma boa? Qual é a opinião da AGE sobre isso? Entendeu? Qual é a opinião da AGE sobre isso? Gostaria de ouvir a opinião da AGE. Mas eu tenho ouvido especialistas que dizem, rapaz, é bom, é ótimo hidrogênio verde. Mas melhor do que o hidrogênio verde é produzir a energia solar e atrair as indústrias do mundo intensivo de tecnologia para vir produzir no Ceará. Negócio de vender hidrogênio verde para a Europa, isso é sem futuro para nós, cara. Nós estamos brigando no mundo global de competição. O que adianta eu trazer uma empresa grande para produzir hidrogênio verde para exportar? Não, vamos gerar essa energia para cá. Porque vai acontecer o que aconteceu. Todas as redes, a capacidade de investimento das redes de energia, tudo esgotado, os projetos não conseguiram sair do papel. Então, é uma reflexão estratégica, são escolhas difíceis. Tem que conversar. Não pode só o governante de plantão estar tomando todas as decisões, nem as entidades de classe sozinhas. Tem que formar uma concertação. Acorda, AGE. Perfeito. E, Carlos, para encerrar aqui o nosso podcast, o bate-papo está muito agradável, assim, tá uma aula assim, que a gente está tendo aqui com você. Como é que você define a AGE? Em uma palavra. A AGE eu defino como uma escola de vida para a vida empresarial e de relacionamento.
onde se fugiu de 4 coisas fundamentais, que eu acho que foi uma escola, que até incomoda as entidades de classe, porque tem gente se perpetuando há 20 anos na entidade de classe, quando não é o pai, é o filho. Acontece muito até complementando o que você tá falando, virem para falar para mim muito, né? Eu já escutei desde que eu assumi agora. Rapaz, por que tu não fica 2 anos, não sei o quê? Eu, não, cara, é porque o modelo da AGE ele é um modelo diferente. Ele não é feito para você se perpetuar no cargo, e sim para formar líderes. Então a gente precisa ter rotatividade para estar sempre formando lideranças, né? É um modelo que o Kleber Aquino teve esse mérito e ele mostrou que mais importante, e isso o Papa Francisco diz também, mais importante do que o espaço é a dinâmica. Nunca a AGE esteve ameaçada de morrer. Nunca ninguém se tornou dono da AGE. Houve coordenador bom, houve coordenador ruim, houve de todo jeito, mas a instituição não morreu, está viva. E formou uma infinidade de líderes, cujo espírito de desprendimento e de integra total, naquele tempo que lhe é confiado, é uma marca comum. Ninguém fez cara de paisagem, assumir a AGE, conquistar o espaço, e agora eu estou muito ocupado, eu não vou ser coordenador. É na sua plenitude, tu está aqui dia de sábado, gravando um podcast, ouvindo, coraçãozão inflamado, né? O João Pedro e tal, porque tem um ano. Ele faz, mas não fez. Passou, né? Então eu acho que foi uma escola de vida importantíssima. Segundo, eu acho que a capacidade de se relacionar da AGE, né? Nós não temos viés, nós podemos conversar com qualquer corrente política, qualquer corrente de pensamento, sem preconceito, sem um viés assim, um gueto, uma elite sofisticada que não tem base no real, no fundamento. Cada um de nós está na empresa, está vivendo a vida real, tá suando aí, gastando seu sozinho e estamos aqui unidos para pensar. Terceiro é que tem uma sede de aprendizado permanente, né? Essa sede de aprendizado é muito importante e ter um ambiente onde a gente aprende junto, escuta junto. Isso é muito importante, é um pilar que a AGE fez. Eu acho que ela está falando no 4º pilar. Eu acho que ela, por ser jovem e por estar livre das estruturas, ela deve se pronunciar mais firmemente sobre alguns temas, sobre as suas opiniões, ou no mínimo gerar uma discussão, para gerar essa discussão. Por exemplo, eu não tenho opinião, vamos dizer, eu como AGE não tenho opinião sobre assunto A, sobre assunto B, sobre assunto C, mas eu gero uma discussão, gero um debate, gero toda uma discussão para os contrários falarem, para ir gerando uma convicção na sociedade. Eu acho que ao longo dos últimos anos, talvez a gente tenha falhado nisso, e eu acho que isso é muito importante, porque cada vez eu vejo mais um envelhecimento das estruturas. Eu vejo que as estruturas, os líderes estão querendo se perpetuar no poder, como se não houvesse líder novo, né? Há sempre um tempo, os mandatos sendo alongados, há sempre uma necessidade de perpetuação de domínio do espaço, né? E isso eu acho que não é saudável para a sociedade como um todo, né? É sempre bom ter um oxigênio formando liderança. Isso vale para a política, isso vale para a economia. Veja que quando uma empresa ela adormece um pouquinho, surge uma empresa nova ocupando aquele espaço para fazer. Isso vale, eu acho que para a sociedade como um todo. E acho que a AGE pode ser essa fonte de novos líderes que podem ocupar novos espaços, né? E pode colocar. Eu, por exemplo, me tornei secretário de Agricultura, eu acho que a AGE tem um papel importante nisso. É o principal objetivo da associação, né? É você sair da AGE, virar um líder sindical, virar um secretário, ser líder do seu próprio negócio, isso, né? Pois é, mas esses espaços estão sendo fechados. Sim, hoje não há esse espaço. Em São Paulo foi criado, quando isso aconteceu, por exemplo, a Fiesp, o momento que fechou e tudo, foi criado uma associação de empresários com os 10 maiores empresários do país. Passou a ter mais força do que a Fiesp, né? Acho que isso, eu não sei como se dará essa representação, porque os desafios precisam ser enfrentados. O Ceará tem uma produtividade metade do Brasil, meu amigo. E produtividade metade do Brasil não é lugar para ficar confortável dizendo que está tudo lindo e maravilhoso. A nossa capacidade de ter empresas inovadoras e tudo, ela não é expoente do Brasil. Quando você pega a área de TI, Pernambuco está de braçada na gente, né? Então, como fazer essa nova economia surgir? Não é um desafio fácil, não será uma instituição só, mas não dá para fazer de conta que não existe esse desafio. Perfeito. Carlos, a última pergunta também aqui para a gente encerrar. Foi um prazer estar com você, foi uma aula de vida, de
no quanto a tua carreira empresarial de sucesso. A gente sai daqui com muitas ideias. Eu acho que o pessoal que está assistindo aí também. Você deu uma de Kleber Aquino com a gente hoje, nos provocou. Provocou. Eu acho que é bom, né, cara? É saudável quando a gente tem uma pessoa que realmente provoca a gente enquanto instituição, enquanto empresário, enquanto cidadão. O seu papel é muito importante. Esse podcast tem o intuito, né, da gente também aprender, né? Exatamente. Poder retrazer esses valores, para não né? ficar velho. Quando a gente acha que está tudo maravilhoso e não tem uma régua alta para nos cobrar e para cobrar a sociedade, a gente acaba, mesmo sem ser a intenção, caindo na mediocridade. Porque a gente queima a nossa vida, queima os nossos anos. Então, a capacidade de provocar, de pensar diferente e de puxar a régua, eu acho que se a gente não tem isso como jovem, foi o que eu perguntei ao reitor lá na Olincog. Sim, porque o terceiro pilar eu tinha esquecido. O terceiro pilar era a vontade de mudar o mundo. Aí eu questionei, rapaz, tem que ter vontade de mudar o mundo? Tem. Porque se quando o jovem não tem vontade de mudar o mundo, não vai ter nunca mais na vida. Então, se a AGE não tivesse a vontade de mudar o mundo, ela não vai ter mais, queimou, está passada, porque é natural na decorrência da vida que você diz, não, meu amigo, que eu tinha que mudar, já mudei, agora deixa para outros, né? Eu, por exemplo, enquanto eu tiver vida e respirando, eu estou pensando que eu tenho 25 anos aqui para pensar que é um modelo mental. Ser jovem é um modelo mental, não é uma idade cronológica, não é. Então, eu vejo jovens com 80 anos e vejo velhos com 25. Então, é um modelo mental ser jovem. Carlos, para encerrar, eu queria que tu trouxesse para a gente um conselho para o jovem empresário, né? E assim, a gente, nesses anos de AGE, acaba que se repete muito um conselho enquanto de ser resiliente, né? Acho que é algo muito batido sobre isso e que é muito verdade, né? Não estou aqui dizendo que não é, eu acho que você ter resiliência no seu negócio, eu acho que é um fator primordial para que tenha longevidade, para que dê certo, né? Você falou agora também quanto à vontade de mudar o mundo, talvez seja esse o que você quer trazer, mas eu te dou a palavra aí para traga uma dica para o jovem empresário hoje que está... A primeira que eu digo aqui, não tenha vergonha de ser empresário. Pelo contrário, né? Tenha orgulho de ser empresário, mas de ser empresário. Ser empresário que cumpre com as suas obrigações e que lidera um processo de geração de riqueza numa pequena comunidade que é chamada empresa. Né? Então, a busca da vivência de valores nobres, de engrandecimento da sociedade, porque tem incoerências que a gente se diz muito, por exemplo, você pega um produto, uma fábrica de cigarro, ela é terrível o produto dela para o mundo, mas ela tem ISO 14000, porque no processo produtivo ela cumpre todas as regras ambientais, nem que o produto final seja para matar os outros. Então, eu acho que tem que ter coerência do começo ao fim, que produto eu estou produzindo, que negócio pode implicar na mudança de negócio. Rapaz, esse negócio que eu estou produzindo, ela não engrandece a sociedade, ela não contribui com a sociedade melhor e tudo. Reveja, mude de negócio. Eu acho que tem que preencher o coração. Não tem que ter vergonha de ter empresário e a economia como um grande pulmão que constrói uma sociedade nova, que impulsiona, que dá para eu pegar um produto da Apple hoje e respeitar uma empresa que produziu um celular, que é o que mais vende no mundo, e que é a empresa mais rica do mundo, e que eu não estou pedindo nem para fazer mais barato o produto que ela está me vendendo, não. Eu estou feliz com o produto que ela produziu para mim, que eu nunca pedi e ela fez, eu só tenho que agradecer. Né? Então, eu acho que essa vivência, e eu acho que isso passa muito pela AGE, uma vivência empresarial com ética, uma vivência empresarial com criatividade, com inovação, uma vivência empresarial compreendendo bem a sociedade para atendê-la bem através de produtos e de serviços, é riquíssimo, belíssimo, fantástico. Vamos ser empresário e vamos crescer. É isso. Perfeito, Carlos, muito obrigado. Obrigado também, Johnson, por ter conduzido junto comigo. Carlos, se puder passar suas redes sociais para quem também está nos assistindo, puder acompanhar suas ações no dia a dia. Tá bom. Carlos Matos CE. Então, vai aparecer lá na tela, Carlos Matos CE. Segue a gente também, AGE Fortaleza. E muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Johnson, mais uma vez. E é isso. Muito obrigado. Um abraço. Foi uma alegria participar aqui com vocês.